Olá, eu sou a Poliana, eu faço parte da equipe Ultimato, da sala 8 da tarde, e nós iremos apresentar sobre o lançamento horizontal. A nossa equipe é formada pelos integrantes o Christopher, o João Tanaka, o Matheus Vieira, o Matheus Tailan, Poliana e a Yasmin Rodrigues. Os lançamentos no vácuo englobam três tipos de movimentos: o lançamento vertical, que é para cima, o lançamento horizontal, que seria para o horizonte, né, para o lado, e o lançamento oblíquo. Em todos eles, a resistência do ar e a massa do corpo são desprezadas pelo problema. O lançamento horizontal é um movimento composto por um movimento horizontal, né? E um movimento vertical, porque ele vai estar, ao mesmo tempo que ele vai estar indo para o lado, ele vai estar caindo ou subindo, no caso. Bom, agora falando um exemplo que imagine uma bola que rola numa mesa até cair na borda, cair na borda da mesa e cair no chão. No momento em que essa bola, abandona, sai da mesa, ela executa uma trajetória curva até chegar no chão. Esse tipo de movimento se chama lançamento horizontal. Isso ocorre quando o objeto inicialmente com uma velocidade horizontal, ou seja, o objeto vai indo para o lado até uma e é lançado a uma determinada altura. O objeto vai indo para o lado, ele é lançado numa altura, por exemplo, em cima de uma mesa e vai caindo até o chão. O que é simultaneidade? Segundo Galileu, se um móvel apresenta um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem, e no mesmo intervalo de tempo. Esse é o princípio da simultaneidade. Bom, e qual é a diferença entre o vertical e o horizontal? No movimento de queda livre, movimento vertical, o corpo se move em razão da ação da gravidade. Assim, podemos dizer que o movimento é uniformemente variado, pois a aceleração gravitacional é constante. Já no caso do movimento horizontal, a velocidade permanece constante, permanece a mesma. Portanto, o movimento é uniforme. A velocidade do móvel no final do trajeto permanecerá a mesma do início desse trajeto. Imagine uma bola de gude rolando sob a mesa e, de repente, ela cai em direção ao chão. Qual trajetória você acha que ela irá realizar? Quando a bolinha está rolando sob a mesa, considerando que o atrito pode ser desprezado, não existe nenhuma força horizontal atuando sobre ela e sua velocidade é constante. Isso nos leva a pensar que ela percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, ela é um movimento uniforme. E a característica desse tipo de movimento, além dessa citada já que eu falei, é que ela não tem aceleração. Agora, você pode se perguntar por que a bolinha cai quando ela ultrapassa a borda da mesa? Isso acontece porque a gravidade começa a atuar, e isso faz com que a gente tenha um exemplo aqui de um movimento de queda livre, em que a bolinha sofre consequências da aceleração da gravidade, e isso faz com que cada intervalo de tempo seja igual e que ela percorra uma distância maior. E ao juntar esses dois movimentos, que acontecem no eixo horizontal e vertical, temos uma trajetória curvilínea, que em toda essa situação, da bolinha rolando sobre a mesa e depois caindo, caracteriza um movimento de um lançamento horizontal. Como foi explicado anteriormente, o lançamento horizontal ele é quando qualquer objeto é lançado horizontalmente ou ele abandona uma superfície, como o caso da bolinha. Para que isso ocorra, a bolinha ou o objeto eles iniciam um movimento de queda livre por conta da ação da força da gravidade. Assim, é possível concluir que o objeto que é lançado horizontalmente, ele possui duas velocidades, uma vertical e a outra horizontal, e conforme é representado na figura. A velocidade horizontal, ela é representada pela Vx, que ela
é constante durante todo o movimento. Por isso podemos afirmar que na horizontal o objeto ele executa um movimento retilíneo uniforme. Já na vertical, à medida que a bolinha cai ou que o objeto cai, a velocidade ela aumenta e ela se torna cada vez maior por causa da aceleração da gravidade. Por isso, no eixo y, o movimento ele é considerado retilíneo e uniformemente variável. Agora uma pergunta. O que aconteceria se uma bola ela fosse lançada verticalmente ao mesmo tempo em que a bola abandona a mesa em um movimento horizontal? Respondendo a essa pergunta, se no exato instante em que a bola abandonasse a mesa, outra bolinha caísse com o mesmo tamanho e da mesma altura em que a mesa estava, eles chegariam ao mesmo tempo ao solo, porque eles teriam o mesmo movimento vertical, como porque é esse movimento que determina a velocidade e também a aceleração. Então os dois tocariam ao solo ao mesmo tempo, pois possuiriam o mesmo tempo de queda. Nessa imagem podemos ver como que a velocidade ela se altera. Em cada ponta da trajetória temos uma velocidade resultante, que é a velocidade v, do corpo lançado, que é a soma vetorial da velocidade na direção do eixo x, que é o vx, que pode ser considerado como a velocidade inicial, somado com a velocidade vy, que é na direção y na vertical. A velocidade resultante, ela se altera a cada instante em virtude da alteração da velocidade vertical, porque a velocidade vertical, ela varia em face da aceleração gravitacional. Então, a cada momento, a velocidade vy, ela ficará maior, assim, aumentando na velocidade resultante. Observando o movimento na vertical, pode-se aplicar a função horária das posições para o movimento retilíneo uniformemente variado, como representada a seguir. E a fórmula horária das posições é S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado divididos por 2. O S significa o espaço, S0 é o espaço inicial, o V0 é a velocidade inicial, o T é o período e A é a aceleração. E a gravidade é considerada com 9,8 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que a velocidade inicial na horizontal é nula, que a aceleração sobre a qual o objeto está submetida é a da gravidade, e que a diferença entre a posição final e a posição inicial corresponde à altura da queda, podemos escrever que a posição final menos a posição inicial vai ser igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E como a diferença entre a posição inicial e a final corresponde à altura da queda, podemos dizer que a altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Falar sobre o movimento horizontal. Com o movimento na horizontal, pode-se aplicar a função horária da posição para o MRU e determinar o alcance do objeto lançado horizontalmente, conforme a seguinte fórmula: posição final vai ser igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Sabendo que a diferença entre a posição final e a posição inicial neste x corresponde ao próprio alcance na horizontal, temos que a posição final menos a posição inicial vai ser igual à velocidade vezes o tempo. E como a diferença entre essas duas é o alcance na horizontal, o alcance na horizontal vai ser igual à velocidade vezes o tempo. Eu sou Matheus Tailan e eu irei explicar como se faz a resolução de um exercício sobre o movimento horizontal. No nosso exemplo, a gente pegou do site Mundo Educação, e o exercício é o seguinte: considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto do edifício de 125 metros de altura, em um local onde o módulo de aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e tendo um alcance horizontal igual a 10 metros. Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra foi lançada em metros por segundo é igual a... Daí nós temos as seguintes opções: A, 2 metros por segundo, B, 3 metros por segundo, C, 4 metros por segundo, D, 5 metros por segundo e E, 6 metros por segundo. Aí, para a gente conseguir resolver essa equação, a gente vai ter que colher as informações. Então, utilizaremos a fórmula h igual raiz quadrada de 2 vezes t divididos pela gravidade. Porém, nós iremos inverter, porque a gente precisa descobrir o tempo.
Então, nós sabemos que a altura é 125 metros e a gravidade a gente vai utilizar 10. E nós iremos multiplicar 125 por 2 e dividir por 10, que dá 150. Dividimos por 10, que é igual a raiz de 25. Então, o tempo é 5. Agora iremos utilizar a fórmula que já foi resumida anteriormente, que vai ser a variação de espaço, que é igual a V vezes T. E substituindo a fórmula, nós sabemos que a variação do espaço é 10, pelo exercício, que vai ser igual a V vezes 5, que nós descobrimos resolvendo a fórmula anterior. Então, invertendo, vai ficar vezes 10 divididos por 5, e a velocidade vai ser 2 metros por segundo, que vai dar a opção 1.